Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Esse vídeo de hoje é uma espécie de um complemento de um vídeo que eu fiz no passado. Eu estou com o sol na cara aqui, mas o foco vai ser na bicicleta e não vou ficar com a cara de fantasma durante muito tempo. Não sei fazer aqueles atalhos no vídeo, mas se eu descobrir aqui ou aqui em algum lugar, aí vai estar o atalho para o vídeo que eu estou me referindo, que é um vídeo que eu fiz no passado no qual eu mostrava duas bicicletas. A minha Super Cycle, a Grand Sport, era uma bicicleta de velocidade vermelha, que eu já não tenho mais, eu já vendi. Vou colocar uma foto aí, acho que é uma foto que aparece as duas bicicletas para vocês lembrarem quem era aquela bicicleta. Isso aí. E aquela bicicleta lá eu vendi, na época ela ainda estava desmontada e no caso, na época eu já estava com essa bicicleta aqui recém-comprada. É uma bicicleta que eu imaginava na época que essa aqui ia ser melhor de eu trabalhar com ela e não na outra. A outra eu só dei uma garibada nela para ela ficar boa o suficiente para eu vender. Vendi com prejuízo, reconheço, mas no final do vídeo a gente vai fazer uma continha rápida, vai dar para ver que não foi de todo ruim. E o objetivo meu nesse vídeo é mostrar basicamente o que eu fiz nessa bicicleta, como que ela era e o que ela tem hoje. Na verdade, não está com muitas diferenças, as diferenças estão bem concentradas ali na parte do guidão, mas eu vou mostrar em geral qual foram as melhorias que eu fiz nessa bicicleta, que eu acho que foi um bom negócio no final das contas. Vem comigo para a gente ver mais de perto o que foi feito. Bom, então focando aqui principalmente na parte inferior da bicicleta, de quando eu peguei ela, as mudanças principais que eu fiz foi as câmeras da bicicleta, né? Essa bicicleta ela veio com uma câmera traseira que não era adequada para esse tamanho. A câmera dianteira era adequada, só que eu fiz o favor de estragar o bico na hora que eu fui tentar encher a bicicleta, o pneu sem o adaptador apropriado, que isso daqui ela é uma válvula Presta, não é uma válvula Schroeder. Válvula Schroeder é aquelas válvulas típicas que a gente vê em pneu de carro. Essa aqui é aquela de metal, ela precisa de um adaptador. O bestão aqui foi fazer tentar encher sem o adaptador e estragou. Então eu acabei tendo que comprar uma câmera para cada uma. E nesse cubo da roda traseira, um dos rolamentos estava danificado, então eu troquei os rolamentos aqui, já aproveitei na roda dianteira, eu verifiquei também, os rolamentos estavam ok, eu só fiz a lubrificação. Aqui no cubo da pedaleira, obviamente eu retirei pedaleira e tudo, e aí eu abri essa parte aqui, deu um trabalho danado para abrir, mas troquei também os rolamentos e fechei. Não sei se dá para ver aí na imagem, mas tem ponto vermelho em tudo que é lugar, dá para ver um vermelho aqui, isso aqui tudo é graxa, porque eu boto graxa mesmo, porque ainda mais aqui que é a bicicleta de alumínio e tem parte de metal, quero evitar corrosão galvânica, que senão depois isso aí vira uma cola. Tô com uma bicicleta aí que essa parte aqui é de alumínio, mas o eixo é de metal. E eu não consigo arrancar, de jeito nenhum. Tipo, soldou, né? Bom, além disso, pequenas coisas, né? Eu troquei os cabos de freio, o cabo de marcha, né? Fiz os ajustes. Eu coloquei a arruela aqui nos parafusos do porta-garrafinha. Acho que, bom, teve isso e teve também a história do freio. O freio foi uma coisa que me pegou de surpresa e eu vou contar bem essa história para vocês. Bom, antes de continuar, deixa eu só fazer uma correção, porque eu vou gravando o vídeo em etapas e aí eu vou ouvindo e vejo que às vezes eu falo umas coisas que não faz sentido. Eu falei que a pedaleira era de alumínio e que o eixo é de metal. Por metal entenda-se aço. Aço e alumínio não é uma boa combinação se você não tiver uma boa camada de graxa entre eles. Corrosão galvânica é uma reação entre o aço e o alumínio, e quando isso acontece, cara, aquilo ali vira uma cola, uma solda. Bom, falando a respeito dos freios, esse aqui não é
o freio original dessa bicicleta. Esse aqui é o freio original da bicicleta. Dá para ver claramente que ele é bem mais feinho, mas eu não comprei esse freio novo só porque ele era mais bonito. Esse aqui é o freio traseiro, mas lá na frente, no freio dianteiro, quando eu fui fazer a instalação, na hora que eu apertei essa pecinha aqui, que é parte desse parafuso, essa pecinha quebrou. Ela é uma parte integral desse parafuso. E quando ela quebrou, ela é a peça que segura a mola. Aí o que acontece? Ela quebrou, a mola ela não ficava no lugar, ou seja, o freio da frente perdeu a função. Eu tenho um fornecedor de peças em uma cidade vizinha aqui, eu entrei em contato com ele, ele olhou e falou assim, olha, isso daí, esse parafuso aqui, eu não vou ter para trocar para você. E de fato eu até fui na internet, procurei ver, nos Estados Unidos a gente até acha esse parafuso completo já, com essa peça e tudo, mas para trazer para o Canadá tem que é internacional e tal, então não ia sair por menos de $15 só essa peça, para eu consertar um freio que não era muito bonito, mas enfim. O próprio fornecedor meu de peça ele falou, esse freio aqui é de baixa qualidade, né? Essa bicicleta é boa, mas tinha umas coisas nela que não era que nem a minha bicicleta antiga, da mesma marca, Super Cycle, mas só que ela já vinha com algumas coisas de baixa qualidade. E esse freio é uma de baixa qualidade. Ele falou assim, talvez você deva trocar o seu freio. Eu até achei que ia ser uma boa ideia, porque o cara tinha freios por $12 cada, só que o problema é que freio, você tem que observar a distância desse eixo central aqui, onde você instala ele na bicicleta, a distância linear desse eixo central até aqui a face da roda onde o freio vai ser instalado. E o freio de $12 que ele tinha lá, era um freio que essa dimensão era feito uma dimensão muito grande, ele não ia caber nessa bicicleta aqui. Então, obviamente, eu fui indo uma por uma das opções que ele tinha na loja dele, e a única opção que ele tinha, não era nem a mais barata, era a única opção que ele tinha, era esse freio aqui, que custava $70 o par. Veja, eu paguei $120 nessa bicicleta. Pagar $70 num par de freio para mim era uma coisa inconcebível. Eu falei, não vou fazer isso não, vou na internet. Fui na internet, encontrei alguns freios que caberiam aqui, por tentadores preços de $25 o par, mas quando eu comecei a ver os reviews, me deu até medo, porque o problema é o seguinte, você pega uma empresa que nem essa Tektro, que é a empresa que fabrica esse freio, os caras têm engenharia, os caras eles têm todo um estudo para eles chegarem a desenvolver um freio desse. Vem um chinês, simplesmente copia as formas e faz um freio e entrega. Aí eu vi que as pessoas que compravam esses freios na internet, eles falam assim, o freio quebrou, o freio tortou, o freio não funciona. Que, obviamente, não é só copiar e fazer, mas ele tem todo uma engenharia por trás. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça e pensei, a minha vida vale muito mais do que essa bicicleta, do que um freio de $70, e eu não quero depender de um freio meia boca para de repente ter que frear essa bicicleta, que é uma bicicleta de velocidade. Eu imagino que em determinados momentos eu vou estar em velocidade com ela, eu não quero correr o risco de entrar debaixo de um caminhão por causa que o freio não funcionou e perder a minha vida ou no mínimo a minha saúde por causa disso. Então eu acabei optando por trocar esse freio, o freio dianteiro, por esses freios aqui. Já testei, eu já dei uma voltinha nessa bicicleta aqui, muito bom esses freios, acho que foi um bom negócio. A bicicleta pode não ser grande coisa, mas o freio é sensacional. Agora eu vou mostrar para vocês a parte da frente, a parte do guidão, que foi a grande modificação e ainda eu posso te garantir, ainda vai ser meu grande desafio nessa bicicleta. E explico já já por quê. Bom, então esse guidão ele mudou bastante mesmo. O guidão original ele era esse guidão e vinha apenas com essas alavancas de freio. No caso, o que eu fiz aqui, eu instalei essas duas alavancas de freio, que é o que eles chamam de freio em linha. O freio ele vem aqui por dentro dessa capa e normalmente ele iria passar reto e lá para trás, mas ele tem esse freio em linha que ele atua, o freio, e ele atua até melhor do que aqui. Eu acho que como não tem essa parte aqui do cabo, então o cabo fica mais curto. Muito, muito bons esses freios aqui, eles atuam em linha, né? E
Também eu coloquei esse revestimento em espuma, que tem algum outro vídeo aí que eu já falei a respeito do revestimento de espuma que eu coloquei na minha outra bicicleta. Nesse daqui eu achei que eu tinha que deixar um espaço para o cabo, depois eu descobri que não, eu poderia tranquilamente ter trazido a espuma até bem perto aqui do freio, e aí eu ia ter um pouco mais de conforto na hora que eu segurasse aqui. Possivelmente, com certeza vai ser uma futura modificação que eu vou ter que fazer, né? Porque a falta da espuma aqui dá um pouco de desconforto, esse desnível aqui. E por fim, eu também troquei esses trocadores de marcha aqui. Esse aqui é o trocador da coroa, esse aqui é o trocador da catraca. Os trocadores anteriores, eles eram muito esquisitos, eles eram esse daqui. Esse guidão ele abre no meio, então com isso você tem a chance de colocar esse trocador aqui assim, mas eu acho que ele é uma coisa, eram dois, né? Um para coroa, o outro para catraca, mas eu acho que ele era uma coisa assim muito grande, ele ia até incomodar, ia dificultar a instalação da alavanca de freio, então coloquei esse daqui, que é um mais assim, menorzinho, né? Mais elegante, também é indexado, então tem um botão aqui atrás que você aperta e ele vai trocando as marchas, depois para voltar é só você empurrar. O da coroa não tem, é um comum, você empurra e puxa normal. Instalei aí uma sineta, que é obrigatória aqui. E do mais, bom, aí teve essa parte aqui que parece ser a grande gambiarra e que é uma das coisas que está me dando um pouco de trabalho. Só para falar, eu também não troquei, mas que eu não consegui encontrar rolamentos no tamanho certo aqui, mas ele estava em boas condições, eu limpei, engraxei, coloquei de volta. Mas essa parte aqui tem história. Bom, isso aqui é uma novidade. A peça que vinha aqui, na verdade, era essa. Puxa, até um pouquinho de graxa, né? Ela vinha aqui, mas eu achava ela, olhando assim no lateral, uma coisa muito bronca, assim, meio rude, feia, e que não ia muito alto também, né? Porque chegando aqui ela sai em paralelo com o solo, ela não sai uma coisa alta assim. Essa bicicleta ela já era um pouco baixa, eu queria uma coisa que subisse. Então eu acabei optando por dar um look um pouco mais moderno, colocando uma mesa dessa e aí tampando também o adaptador que vinha aqui. Eu vou botar um zoom para ver se a gente enxerga melhor o que eu estou falando. Bom, então, para a instalação dessa mesa, eu precisava de um adaptador. Ele não está aparecendo aqui, obviamente, porque ele está por dentro. A instalação desses anéis ou desses espaçadores aqui foi mandatória, porque quando eu pusesse peso em cima da bicicleta, eu não podia deixar que essa mesa de repente escapasse e descesse. Então eles estão aí para dar apoio. Eu tive que colocar uma arruela grande, dessas de loja de material de construção mesmo, em cima dessa porca, né, para dar toda a sustentação para esses espaçadores. Tive que fazer umas adaptações porque, mais uma vez, tem muita cópia nesse mundo, e o cara que copiou o adaptador que vai aqui dentro, ele fez um negócio mal feito que se eu botasse um pouco de esforço no guidão de baixo para cima, era perigoso esse guidão sair na minha mão. Eu tive que trocar o tampão que vinha, não era esse aqui, o original, tive que colocar umas arruelas, enfim. Ficou um bom serviço, eu acredito. Não pode não ter ficado muito bonito e muito elegante, mas até que ele ficou bom, dentro do limite do que eu precisava, do que eu podia fazer com esse material que veio. Mas o problema é que ele ainda é baixo, e eu já imaginava isso. Eu até escolhi essa mesa com um ângulo alto para ver se melhorava a questão da altura. Para mim, eu que estou sentado e já numa posição alta, né? Bicicleta para mim tem que estar o selim bem alto, porque eu tenho as pernas muito compridas. Mas ainda assim, em relação a outra bicicleta que eu tinha, essa bicicleta lá é mais baixa. Então eu andei com ela uma vez e eu senti um desconforto, porque eu acho que aqui
é muito baixo. E depois eu fiz até uma análise num aplicativo tipo um AutoCAD, e eu vou mostrar isso para vocês, e deu para ver que realmente há uma diferença de altura em relação ao selim dessa bicicleta com a minha bicicleta antiga. Ok, então esse é o LibreCAD, é uma espécie de AutoCAD bem mais simplificado, mas gratuito. Para mim é o suficiente que eu preciso para fazer essas análises bidimensionais dos tamanhos da bicicleta. Isso aqui que eu fiz é uma representação gráfica da lateral da bicicleta vermelha, antiga que eu tinha, a Grand Sport. O que acontece? Na época que eu tinha, eu fiz todas essas medidas e eu obtive aqui a bicicleta, né? As rodas, aqui é o círculo do equivalente à pedaleira, o quadro, né? Aqui é o tubo onde tem o assento aqui no topo, e aqui é onde a gente tem o guidão. Então o guidão da minha bicicleta anterior estava aqui. Eu fiz o mesmo tipo de análise para essa bicicleta atual, a azul, né? Então eu tenho aqui as rodas, a pedaleira, o quadro, né? E uma coisa que eu fiz nos dois modelos, a distância daqui desse ponto até uma linha que fosse reta, até chegar aqui embaixo na pedaleira, é a mesma para as duas. O que significa? Significa que as duas bicicletas estão ajustadas para mim. Isso aqui é a distância. É como se o calcanhar tivesse aqui, e aqui é onde a gente assenta, né? Então isso daí é uma medida padrão de bicicleta, né? De ajuste de bicicleta. Mas por que eu estou mostrando isso? Porque depois nessa outra imagem aqui eu sobrepus as duas, sendo que o ponto em comum é o assento, né? Não importa muito se ele não vai estar na mesma altura do solo, tudo, mas esse aqui é o ponto em comum, né? Então, nesse caso, o que acontece? A minha bicicleta anterior, a vermelha, o guidão estava aqui, mais ou menos na mesma altura, veja, do assento. Na bicicleta atual, mesmo que eu tenha, esse branquinho aqui representa aquela mesa que eu coloquei, que é inclinada. Mesmo com aquela inclinação, ela ainda está abaixo da altura do assento. Ou seja, por isso que eu notei que quando eu andei nessa bicicleta, parece que eu fico mais curvado, eu fico mais para baixo. Ela é uma bicicleta menor aqui na vertical, então, portanto, ela é uma bicicleta um pouco mais desconfortável para mim. A solução seria eu ter uma extensão desse meu tubo de direção, que no caso é isso aqui. Deixa eu só fazer assim, deixa eu apagar esse. Pronto. E aí então o que acontece? Está aqui. Com essa extensão e mais aquela mesa inclinada, aí sim eu vou ter praticamente a mesma configuração que eu tinha antes, de altura do guidão e do assento, né? Mas para isso eu preciso dessa extensão, e eu já medi aqui no LibreCAD, essa extensão aqui é de 90 milímetros, ou seja, 9 centímetros. E eu vou mostrar para vocês aonde que vem essa solução. Eu vou voltar lá para a bicicleta e vou mostrar a solução. Na verdade, eu comprei isso, chegou hoje para mim. Vamos lá ver. Bom, eu queria mostrar isso daqui na bicicleta, mas já está escuro e o local onde a bicicleta está, a iluminação não é muito boa, enfim. Basicamente, eu vou ter que fazer um outro vídeo, provavelmente dessa vez fazendo um vídeo mostrando a instalação dessa peça, que eu vou mostrar como é que estava toda a parte, os internos ali, daquela parte da mesa, né? Que não dá para ver ali. Mas enfim, basicamente isso daqui, só para vocês terem uma ideia, né? É um sistema de cunha, né? Que a gente instala no tubo de direção da bicicleta. E aí aqui por dentro a gente põe uma chave e aperta, e aí depois é que vem a outra parte aqui, né, que já está instalada lá. E aí então isso aumenta, ele fala assim que é de 3,5 polegadas a 5 polegadas, porque ele tem aqui uma marca, não sei se dá para ver, é o limite, né, eu não posso colocar, ele tem um limite aqui, ele está gravado, mas como é escuro não dá para ver direitinho, eu não posso instalar
esse limite para cima, né? Ele tem que respeitar uma quantidade para baixo. Então eu posso instalar daqui para cima. É lógico que na hora que você coloca isso aqui no tubo de direção, ele não vai passar para cá, né? Por causa desse diâmetro. Então é de 3,5 a 5,5 polegadas, que dá mais ou menos... Acho que aqui vai dar exatamente os 90 milímetros que eu preciso. E se eu quiser pode ser até mais, mas aí acho que não vou precisar de tudo isso. É óbvio que aí depois tem uma questão de diâmetro, isso aqui é 1 polegada de diâmetro, o outro que vai entrar aqui vai ser menor no começo, depois vai ser maior. Eu vou ter que fazer toda uma adaptação, vai ter um acabamento, uns anéis espaçadores, enfim, vai ser um negócio assim. Eu espero que não fique uma coisa muito estranha do aspecto estético, né? Ela vai ficar mais alta, pode ser que fique estranho, mas aquela história, se de repente ficar estranho, mas ficar confortável, é o que vale, porque eu já não tenho mais idade para ficar andando muito curvado para baixo numa bicicleta, né? Eu estou insistindo com essa história de bicicleta de velocidade. Eu já estou na idade que eu devia estar mesmo apelando para bicicleta mountain ou cruise, né? Aquelas bicicletas que são para velho, né? Mas enfim, é uma alternativa que eu vou testar. Isso aqui é de aço, vou ter que mandar muito bem com a parte de graxa, porque o outro negócio que eu tenho aqui é de alumínio. Vixe, isso aqui para dar problema de corrosão galvânica vai ser uma beleza, mas veremos. Isso aqui certamente vai render um vídeo quando eu estiver desmontando a outra peça lá e colocando essa e fazendo toda a instalação. Aí vai ser quando eu espero que dessa vez eu faça um vídeo para mostrar todo o funcionamento. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da bicicleta, de como ela ficou. Para mim tem sido uma experiência bem interessante, acho que foi bem legal. Tem coisa ainda para resolver, não sei muito bem como é que vai ser o final dessa história, mas por hora tem sido uma experiência bem interessante. Desculpa aqui o meu cenário mais para Masterchef do que para bicicleteiro, né? Mas infelizmente está frio ainda, a garagem está gelada e a minha oficina aqui dentro está ocupada, está com um outro quadro lá que eu estou trabalhando no momento. Então tive que acabar trazendo aqui para para esse local aqui, que é o único local que tem piso frio e para deixar ela aí, né? Mas é isso. Com relação que eu comentei no começo do vídeo, que eu iria voltar aqui, eu me lembro que na época que eu fiz o meu vídeo anterior, que eu falava de dar uma melhorada naquela bicicleta vermelha, a Grand Sport, e vender e depois trabalhar nessa aqui. Eu lembro que na época eu fiz umas previsões de preços e de custos, né, de tudo isso daí. Eu lembro que na época, se eu não estou enganado, eu pus um pouquinho acima do que realmente a Grand Sport me custou, mas essa aqui me custou mais também do que o que eu esperava, né, principalmente por causa da história dos freios. Então, mas no final da história ficou assim: a Grand Sport eu vendi por $160. Eu não fiz dinheiro com ela, porque o custo dela para mim tinha sido 215, o valor que eu paguei, porque eu já paguei um valor alto, essa foi a questão. O valor que eu paguei, mais as melhorias que eu fiz nela, então eu acabei amargando $55 de prejuízo naquela bicicleta. E essa daqui, o custo final dela, eu coloquei bastante coisa nova, freios e trocadores de marcha, uma série de coisas, né? Então, câmara. Então, tudo isso daí levou um pouquinho. Essa daqui, embora eu paguei bem mais barato nela, ela me custou, no final, $325. Com mais os 55 do prejuízo anterior, então essa bicicleta ficou na casa de $380. Aí você me pergunta assim: ficou caro ou ficou barato? Eu acho que valeu, né? Assim, é lógico, tem sangue, suor e lágrimas que você gasta, que isso aí você não quantifica, né? Mas a questão eu achei que valeu, porque se eu tivesse comprado, se eu fosse lá na loja da Canadian Tire, que é a loja que vende essas bicicletas da marca Super Cycle, e se eu tivesse comprado lá uma bicicleta da marca Super Cycle, que é a única bicicleta que eles têm lá de velocidade da marca Super Cycle, seria mais barato, seria menos de $300, só que seria uma bicicleta de aço,
sem todas essas coisas personalizadas que eu coloquei na minha bicicleta. Então isso daí faz uma diferença. Se eu fosse pegar uma bicicleta um pouco mais cara, que já fosse de alumínio, que já tivesse uma série de vantagens similares às daqui, certamente ia ficar acima de 600. Então eu cheguei a fazer uma pesquisa uma vez, era bem mais caro do que o preço que eu paguei. Então, na geral, acho que até que foi bom. Foi bom porque eu não paguei tão caro nela, mas também porque eu aprendi muita coisa, né? Eu fiz praticamente a semi-restauração dessa bicicleta. Não vou dizer restauração porque ela estava com a pintura boa, tudo, né? Tem sim uns arranhões, mas ela tá boa de pintura, não precisei chegar nesse ponto de fazer pintura, porque é um negócio que dá um trabalho danado. Mas, na geral, acho que foi uma coisa boa porque eu aprendi com isso. Tá uma bicicleta, a meu ver, uma bicicleta bonita, bacana, e que eu tô doido aí para ver se o verão chega para eu poder usar ela de verdade, né? Apesar desses probleminhas que eu ainda vou ter que corrigir, né? Que vai estar em um outro vídeo. Mas é isso. Muito obrigado pela audiência, pela paciência até aqui. Agradeço muito a atenção e espero que esses vídeos sirvam de inspiração para aqueles que estão aí nessa história de querer fazer modificações e consertos, reparos em bicicleta. Para mim, pelo menos, tem sido quase que uma terapia. Muito obrigado. Valeu.